Tudo que você precisa saber sobre abordagem antes do mapa da recorrência 10K. Sabe por quê? Que você pode conhecer o melhor seguro de vida do mercado. Você pode trabalhar com as melhores seguradoras. Você pode dominar todas as coberturas e ainda assim continuar sem vender. E sabe por quê? Porque a venda do seguro de vida, ela não começa quando você apresenta o produto ou fica falando de cobertura. Ela começa muito antes. Ela começa na abordagem de vendas. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para você que ainda não me conhece, eu sou Simone Magalhães, eu sou especialista em seguro de vida há mais de 2 décadas e eu ajudo corretores de seguros a construírem uma carteira que gera mais de R$ 10.000 de renda recorrente com seguro de vida. Esse vídeo faz parte da preparação para o Mapa da Recorrência 10K, um evento online gratuito que acontece de 3 a 7 de agosto, sempre às 8 horas da manhã. Durante o evento, eu vou te ensinar o passo a passo de como construir mais de R$ 10.000 de renda recorrente com seguro de vida. Então, antes de continuar, faz já a sua inscrição, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. E assim que você fizer a inscrição, você vai entrar para o nosso grupo de WhatsApp, vai fazer o check-in no evento e aproveitar todos os materiais que eu preparei para você. Beleza? Então, por que que a gente vai começar pela abordagem justamente hoje? Eu escolhi começar essa série falando sobre abordagem por um motivo muito simples. A abordagem, ela é o coração da venda. É nela que você cria conexão, é nela que você desperta consciência, é nela que o cliente começa a perceber um problema que até então ele não enxergava. Percebe uma coisa? Nesse momento, você ainda não está vendendo seguro de vida, você está vendendo uma consciência. Porque quando não existe consciência, não existe necessidade. E quando não existe necessidade, não existe venda. É assim que funciona o processo de compra de qualquer coisa. E tem um jeito errado que a maioria dos corretores insiste em fazer. E começa sempre assim: ah, ó, eu queria te apresentar o seguro de vida, a gente está com desconto aqui. Ah, deixa eu te explicar as coberturas. Você já conhece o seguro de vida? Percebe o problema? O cliente ainda nem entendeu por que que ele deveria ouvir você. Você já está tentando empurrar o produto sem antes tentar entender esse cliente. É como entregar um remédio para alguém que ainda nem descobriu que está doente. Mas tem um jeito certo de fazer isso. E a gente começa como? A gente começa falando da vida do cliente, a gente faz perguntas, a gente escuta, entende, provoca reflexão, conexão. Porque é durante essa conversa que o cliente percebe que existem riscos financeiros que ele nunca havia sequer considerado. E essa é uma mudança importante. Eu não gosto de dizer, ai, que eu vendo proteção para a morte. Nada disso. A gente ajuda famílias a evitar uma morte financeira. Porque o seguro de vida ele existe justamente para proteger pessoas de acontecimentos que ninguém deseja viver, mas que, infelizmente, podem acontecer. A diferença é que o cliente dificilmente chega a essa conclusão sozinho. E é por isso que ele precisa de um corretor de seguros que esteja preparado. Uma das estratégias que eu mais utilizo durante a abordagem é conversar, sabe o quê? Sobre o ciclo financeiro da vida daquele cliente. Porque cada fase da nossa vida traz responsabilidades e momentos diferentes. Por exemplo, quem está começando uma carreira tem determinados desafios, quem já construiu patrimônio tem outros, quem tem filhos pequenos, quem é empresário, quem é autônomo. Concorda comigo? Todo mundo tem uma necessidade diferente. E aí, quando o teu cliente percebe isso, percebe que você está querendo de fato entender a vida dele, aí sim contratar um seguro de vida vai fazer sentido, porque vai depender do momento de vida que ele está vivendo, entende? E isso muda completamente a conversa. Outro ponto extremamente importante na hora de fazer uma abordagem é mostrar para o cliente, através de perguntas, tá? Como é que ele está preparado ou se preparando para cada uma das necessidades. Por exemplo, uma família que tem filhos pequenos, é muito fácil a gente falar sobre a educação das crianças, a importância que isso tem para aquele núcleo familiar, quais são os sonhos, os projetos. Isso tudo a gente tem, inclusive, como quantificar.
para que aquela família possa se proteger. Então, você entende que o que a gente está fazendo é algo totalmente diferente do que simplesmente falar de produto? A gente está falando de necessidade da vida de uma pessoa. E que eu vou te falar uma coisa: ninguém quer pensar, tá? De boa. Ninguém quer pensar em morte, em tragédia, em coisa ruim. Então, por que que você insiste em tomar esse caminho? Percebe como que numa abordagem, se você pega o caminho errado, você já comprometeu completamente a sua venda. E tem outro ponto importante aqui. A gente está falando, numa abordagem de venda de seguro de vida, a gente está falando com pessoas. A gente está falando sobre a vida de outras pessoas. E essa consciência, ela passa por níveis, começando no nível da necessidade básica de qualquer pessoa: comer, vestir, morar, ter uma vida digna, ter um trabalho, cuidar desse trabalho. Isso tudo é o que a gente tem que mostrar para o cliente na hora da abordagem. Quando a gente faz essa abordagem do ciclo financeiro da vida, a gente mostra as fases. Sabe por quê? Porque tem dois momentos na vida das pessoas que são momentos muito críticos, do ponto de vista até financeiro. Se você viver muito e não tiver uma preparação, não tiver um planejamento, concorda comigo que vai ser complicado? Por outro lado, o medo que a gente tem, em especial quando a gente tem independentes financeiros, de morrer cedo, de ir embora cedo e deixar quem depende da gente totalmente desprotegido. Então, a sua abordagem de seguro de vida, ela tem a capacidade de falar de tudo isso. E aí eu te pergunto, o que está te impedindo hoje, talvez, de você vender seguro de vida? Seja que você está começando agora, se você já tem uma carteira, né, já tem outros clientes de outros ramos. Sabe o que pode estar te impedindo? É justamente o fato de você não saber como conduzir a abordagem. E quando a gente fala abordagem de venda, é porque a venda vai ser uma consequência, entende? A venda vai ser uma consequência desse bate-papo, de você conseguir extrair daquele cliente, de fato, uma necessidade. E não é aquilo que você acha que ele tem. Isso também é outro grande erro que muitos corretores de seguros cometem. A bem da verdade, você tem que entender na cabeça do teu cliente das situações que a gente trabalha, né? E quais são essas situações, né, que podem gerar desequilíbrio financeiro na vida de uma pessoa? Morrer sim, morrer jovem, não ter grana para poder viver no futuro, ou seja, na época da aposentadoria, sofrer uma questão de doença séria que leve aí um afastamento temporário, ou que comprometa aí até a própria existência da vida da pessoa, né? Problemas de um acidente também pode gerar um afastamento temporário do trabalho, ou pode gerar consequências permanentes na vida dessa pessoa. Então, isso tudo, a gente conversa com o cliente, mas a gente extrai dele sobre esses pontos. É totalmente diferente do que a grande maioria faz. Outra coisa importante, quando a gente fala de, por exemplo, tem uma cobertura que o mercado adora falar, né? Já vai direto para a sopa de letrinha. Para de falar sopa de letrinha, teu cliente não entende. É a mesma coisa que você ir no médico e de repente o médico fica falando das substâncias, daquilo que você tem que tomar, ao invés de entender por que que você está tomando aquele remédio. Você não quer a substância em si, não interessa. Você tem que entender o porquê que você vai tomar aquele remédio. E aí, quando você faz o teu cliente, conduz ele numa abordagem onde ele entende isso, você pode ter certeza, a venda está feita. A abordagem, ela é realmente o coração de todo o ciclo da venda. E esse passo a passo, eu vou justamente te ensinar no mapa da recorrência 10K.
Porque é lá que eu vou te mostrar todo o passo a passo de como você vai conquistar mais de R$ 10.000 de renda recorrente com seguro de vida. E lembra, você precisa se inscrever, tá? Porque o Mapa da Recorrência 10K, ele é um evento gratuito, sim, mas para você receber o link das aulas, você precisa estar inscrito e precisa estar no nossos grupos de WhatsApp, porque é por lá que você vai receber o link das aulas, os materiais que eu estou preparando para esse evento, e aí você vai ter uma experiência muito mais legal. E deixa eu te falar uma coisa. Ainda falando sobre abordagem de vendas, eu queria que você pensasse sobre quais necessidades que hoje talvez você tem na sua própria vida para poder contratar um seguro de vida. Será que você tem filhos pequenos? Ou será que você tem pessoas que dependam financeiramente de você, independente de você ter filho ou não? Às vezes, marido, esposa, um irmão, uma irmã, pai, mãe, uma empresa, funcionários. Tá vendo como a gama ela é muito maior do que a gente possa imaginar? A gente não fala só sobre morte também. É, eu sempre falo assim, né? Às vezes solteiro, eu sempre brinco, "Pô, você não deve ter nem passarinho para dar de beber água, né?" Aí eles dão uma risadinha. Sabe por que que eu faço isso? Para quebrar o gelo. Porque isso é uma coisa super importante quando a gente faz na abordagem de venda também. Eu não posso entrar de sola, entende? Como que eu vou chegar para o meu cliente e falar na lata, olha, tem um seguro de vida aqui, vamos comprar? O que que você quer em 100 mil, 200 mil, 300 mil? O que que faz mais sentido para você? Cara, teu cliente não vai falar, não, muito obrigado, depois eu vejo, depois me liga. E aí você entra numa objeção sem saber sequer por quê. Quando, na verdade, o teu grande erro é justamente não ter segurança e não saber abordar o seu cliente. Esse assunto de hoje, é óbvio que a gente vai trabalhar melhor ele no mapa da recorrência 10K. Agora, eu queria muito que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo o que mais você quer saber sobre a abordagem de vendas. De que forma, né? Como é que você se sente hoje? Enfim, deixa seu comentário aqui. Eu quero muito saber e eu vou ler cada um e responder cada um de vocês. E agora, amanhã, a gente vai ter um novo conteúdo exclusivo. E o conteúdo de amanhã a gente vai falar sobre algo que vai diretamente para o seu bolso. Amanhã a gente vai falar sobre a remuneração do seguro de vida. Como é que ela é, como é que é esse negócio aí, né, de renda recorrente, quando o mercado inteiro chega e fala, carteira vitalícia. Amanhã você vai entender melhor, tá? Agora, lembre-se, você precisa fazer a sua inscrição no mapa da recorrência 10K e a gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã, mais um conteúdo inédito liberado para você. Tudo o que você precisa saber antes do mapa da recorrência 10K ir para o ar.